Bom dia, Fabiano. Novamente agradeço a oportunidade e o espaço. Na verdade, a gente está organizando uma manifestação agora, o dia 1º de março, sexta-feira, a partir das 14 horas, que sairá em frente ao Clube Árabe. É uma manifestação que trata novamente, infelizmente, sobre a triste e infeliz realidade do povo palestino há mais de 70 anos, sobre todo o genocídio, sobre toda a falta de respeito aos direitos humanos mais básicos, os direitos humanos mais necessários, direitos à alimentação, direito à saúde, que não são respeitados lá durante muito tempo. Então, hoje aqui a gente pretende fazer, na verdade, uma manifestação na sexta-feira para dar um pouquinho de voz ao povo palestino que tanto sofre lá e para ver um pouco se o mundo acorda de uma vez por todas e que acabe esse genocídio que vem acontecendo. Se trata entonces de tratar de hacer visibilizar la situación en Palestina. Aquí a nivel de Chuy, ¿ustedes están en contacto con aquellas, con aquellas zonas? Na verdade, Fabiano, nós somos palestinos, temos bastante parentes lá que vivem lá, que sofrem na pele o que vem acontecendo. Mais do que dar visibilidade é a gente se mostrar solidário com eles, porque visibilidade hoje a gente entende que, na verdade, é um genocídio televisionado, porque todo mundo está assistindo e a gente se pergunta, na verdade, como é que pode todo esse genocídio, toda essa matança acontecer, sendo que o mundo todo está assistindo e ninguém se importa. Infelizmente, a gente volta a bater na mesma tecla que a gente gosta de reiterar que a gente é totalmente contrário à morte de inocentes, tá? Só que, infelizmente, quando é a vida de um palestino, são apenas números ou apenas estatísticas, essa contradição que existe no mundo nos deixa, na verdade, triste, mas a partir do momento que a gente busca a visibilidade, que a gente vê também um governante de um país importante como o Brasil, como foi o nosso presidente Lula, que foi lá e fez um paradoxo, pelo menos, do que aconteceu no Holocausto com o que vem acontecendo na Palestina. Ainda na Palestina tem um agravante, porque isso não vem ocorrendo há poucos anos, na verdade isso vem ocorrendo há mais de 70 anos. Também é importante salientar que antigamente, antes da invasão por parte dos israelenses lá, invasão das nossas terras, viviam lá judeus, cristãos e muçulmanos em total paz durante todo esse tempo. O que nos surpreende também que o próprio governo de Israel, que sofreu o Holocausto, que foi muito oprimido, muito pouco tempo depois passa de oprimido a opressor. A gente fica triste com isso, na verdade, e o que mais nos entristece, na verdade, é a ineficiência do mundo, que parece que fecha os olhos e apenas tratam o palestino que trata de defender a sua terra, generalizam tratando todos como terrorista. Las izquierdas de América Latina han tenido una postura diferente, digamos, a la que usted está haciendo referencia, Imad. El propio presidente de Brasil, Lula, en la ONU, precisamente hizo un planteamiento con relación a la situación de Gaza, y las izquierdas de toda Latinoamérica se han solidarizado siempre con las comunidades palestinas en América Latina, por lo pronto. Aquí en Chuy también se da ese tipo de sintonía, digamos, entre la izquierda con la comunidad palestina. Eu acho que isso já é algo histórico, a questão da esquerda reconhecer, independentemente de quem seja de direita, quem seja de esquerda. Eu não entro nessa questão, nesse mérito. O que eu acho importante ressaltar, sim, que a esquerda, não importa de qual país, seja do Uruguai, seja do Brasil, mas em toda a América, sempre tratou de reconhecer, pelo menos, o Estado palestino, que seja um Estado soberano, que seja respeitada a soberania do Estado, para que ele possa ter sua autoafirmação, que seu povo possa ter suas coisas, que possa ter pelo menos dignidade, que é o mínimo para qualquer povo. Quanto à questão aqui no Brasil, quando um presidente, como eu já falei, o Lula, dá aquela declaração apoiando a criação e o respeito a um Estado soberano palestino, isso nos deixa muito felizes, na verdade. Inclusive, a gente vê algumas posições contraditórias aqui no nosso país, como alguns eventuais eleitores do Bolsonaro, até políticos de Bolsonaro, que ele, na verdade, sempre se declarou a favor de Israel, sem buscar o mínimo de informação.
tivemos alguns políticos e eleitores de Bolsonaro que, na verdade, inclusive pediram o impeachment do Lula a respeito da fala que ele fez com o paradoxo entre o que acontece na Palestina e em Israel. A gente verifica que, na verdade, esses políticos eles estão com a sua balança moral completamente estragada, porque quando mais de 700 mil brasileiros, quase 1 milhão de brasileiros morreu aqui com a pandemia, ninguém ficou triste, ninguém reclamou do presidente à época e hoje vem defender o governo de Israel, que é um governo de extrema direita, um governo genocida, um governo que, na verdade, também, além dos palestinos, eles terminam crucificando muitos cristãos, eles vão atrás dos cristãos, não respeitam os cristãos. Isso, às vezes, muita gente confunde também, então é importante salientar que o governo de Israel, na verdade, não tem respeito por absolutamente nada, não respeita as resoluções da ONU que foram implementadas desde 1948, quando saiu a resolução e implementou que deveria ter o Estado palestino, o Estado de Israel, nunca se respeitou. A suposta comunidade internacional, da mesma forma, é cega. E a gente volta a falar, quando há, por exemplo, declarações que nem a do nosso presidente Lula, é o que nos gera uma esperança de que, eventualmente, amanhã o mundo abra os olhos, tenha essa solidariedade com o povo palestino, e essa solidariedade que conseguiu acabar com muita coisa ruim no mundo, como inclusive o apartheid na África, a gente tem essa esperança de que, eventualmente, o mundo acorde e consiga acabar com esse genocídio, com essa tristeza que vive o povo palestino. Próximo viernes, ¿a qué hora y desde el recorrido, digamos, de la actividad, de la manifestación? Sexta-feira, 1º de março, 14 horas, vai se iniciar em frente ao Clube Árabe, ali na Mesquita. Vamos dar uma caminhada, na verdade, uma manifestação pacífica que se iniciará ali e vai para a avenida. Também eu gostaria de convidar todo mundo aqui, sejam comerciantes, trabalhadores, o povo uruguaio, o povo brasileiro. Também é importante ressaltar aqui que ambos os povos, aqui nós somos uma cidade de união, estão totalmente integrados. Nós se sentimos mais do que nada sempre acolhidos pelos dois povos, e não só por questões institucionais, mas questões também de solidariedade, de empatia. A gente tem esse carinho, tem essa solidariedade sentida pelos demais povos que vivem aqui. Então a gente volta a convidar todo mundo que se faça presente. Quem tiver um pingo de empatia e que seja ser humano, que não aceita que vidas inocentes sejam ceifadas da maneira que são lá na Palestina, onde hoje, se a gente for contar apenas de outubro para cá, morreram pelo menos 20 mil crianças, mulheres e idosos, tá? E que simplesmente ninguém dá bola, parece. Então a gente volta a convocar todo mundo que tenha essa empatia, que tenha um pingo de humanidade, que venha nos acompanhar para que a gente tenha uma voz maior.